Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Hoje nós estamos estudando o livro de Naum. E eu preciso que você preste muita atenção nos detalhes do que eu vou te contar, para que você entenda melhor este livro. Você vai encontrar esses detalhes através de pesquisas. E aí foi onde eu encontrei para poder passar para você agora. Então preste atenção. O tema da conversa de hoje é: Deus destrói fortalezas. Deus destrói fortalezas. E aí eu quero que você entenda algumas coisas sobre o livro de Naum. É extraordinário estudar esse livro. Bom, o livro de Naum, o Naum é o autor, ele é um pequeno profeta, ele escreveu contra os assírios. Os assírios vinham dominando, o Império Assírio vinha dominando várias cidades, várias terras, vários povos, e alcançou o povo de Deus, o povo de Judá especificamente, destacado no texto. O livro, na verdade, é o nome do autor, Consolo. Naum significa consolo. Ele, ao mesmo tempo, está consolando Judá, consolando o povo de Deus e trazendo julgamento sobre os assírios. Consolando e trazendo julgamento sobre os assírios. E aí começa a questão curiosa. A cidade capital da Assíria, naquele tempo, era a cidade de Nínive, ou seja, o livro de Naum é uma continuidade do livro de Jonas. Lembra que Jonas entrou em Nínive pregando que Deus ia destruir a cidade por causa da sua maldade? Pois bem, houve um avivamento com Jonas, a cidade toda se despertou, inclusive o rei se arrependeu de seus erros, confessou diante de Deus. Jonas até ficou nervoso porque o povo todo da cidade se converteu. Só que passam agora 150 anos, ou seja, 150 anos depois, vem o profeta Naum profetizar lá da cidade de Judá. Ele era do povo de Elcos, da cidade de Elcos, da Judéia, então ele fazia parte do povo de Judá, particularmente do lugar de Elcos, e ele está pregando contra a cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, e contra todo o Império Assírio de um modo geral. Vamos em frente nos nossos detalhes. Nínive, então, agora, 150 anos depois, está completamente afastado de Deus, completamente afastado dos valores de Deus, e está sendo cruel, terrível. Eu achei interessante algumas palavras que são destacadas sobre quando fala de Nínive. Diz que destaca aos olhos de Deus as perversidades de Nínive, o orgulho dos assírios e de Nínive, a riqueza deles, o poder deles. Infelizmente, os assírios são apresentados como brutais, cruéis, difamadores e imorais. Se tornaram um povo nojento que está assolando os valores de Deus. Pois bem, agora Naum prediz a destruição de tudo isso. E aí é interessante ver como vai acontecer isso. Uma inundação, está ali no versículo 8, capítulo 1, vai acontecer, e essa inundação vai destruir parte das muralhas da cidade de Nínive, parte da fortaleza de Nínive, que era o auge, a capital, o centro do poder dos assírios, vai ser destruída por uma inundação do rio Tigre. Anos depois dessa pregação, anos depois dessa palavra de Naum, ele não está vendo isso acontecer naquele momento, ele tem uma visão sobre isso, ele profetiza o que vai acontecer, ele diz: Deus vai vir e derrubar a fortaleza de vocês. E aí eu quero então concluir essa nossa conversa de hoje sobre a ideia de fortaleza. E eu preciso que você pense numa coisa: olhe para a sua parede da sua casa. As paredes das nossas casas, elas são baseadas, geralmente construídas com 2,80 metros de altura, 3 metros de altura, alguns colocam até 3,15 para ter um pé direito, como se fala mais alto, o ar circular melhor. Mas vamos colocar uma média de 3 metros de altura. Agora escute os detalhes que eu vou te dizer. Os muros, a muralha em volta da cidade de Nínive tem 30 vezes, ou 30 metros de altura, ou seja, 10 vezes os 3 metros. Então você imagina a sua parede 10 vezes acima disso. É um prédio de 10 andares. Então a cidade é cercada por uma muralha de 30 metros de altura. 30 metros, sua casa tem 3, vamos dizer assim.
30 metros de altura, um prédio de 10 andares. Outra coisa, a largura dessa muralha, então a altura 30 metros, a largura dela dava para passar 6 carruagens romanas juntas, ou seja, uma do lado da outra. Então ela é tão larga, a muralha é tão larga que passariam 6, vamos dizer, 6 carros juntos, um do lado do outro. Na frente da muralha, fora do palácio ou do castelo, tudo isso que eu estou te dizendo, existia um fosso de 20 metros de profundidade, um fosso de 20 metros de profundidade, um buraco de 20 metros em volta de toda essa muralha. Você está entendendo? E em cima dessa muralha, agora você vai entender a dimensão do tamanho, em cima de toda a muralha eram construídas 200 torres de vigia, 200 torres de guarda, só que a altura de cada torre era mais 30 metros acima do muro. Então, quem olhava cá de fora via 60 metros de altura, 30 da muralha e 30 da torre. Por que eu estou destacando isso para você? Para você entender que a muralha está sendo citada no versículo 12. Assim diz o Senhor, pois seguro que, por mais seguros que vocês estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Presta atenção no que eu vou dizer, eles não vão existir mais, eles serão completamente destruídos. Quando o rio Tigre se multiplica, ou cresce, inunda e destrói a cidade, os babilônios que vêm conquistando os povos, eles conquistam também a Síria, destroem a Síria e acabam com os ninivitas. Não sobra ninguém nessa cidade. E aí eu quero que você, para entender o livro, pense o seguinte, toda vez que o texto, o versículo fala uma coisa boa, está falando de Judá. Quando fala uma coisa ruim, está falando de Nínive, está falando dos assírios. Falou uma coisa boa, Judá. Porque o profeta ele fala uma coisa boa, fala uma coisa ruim, uma coisa ruim, uma coisa boa. Exatamente isso. E eu concluo com o versículo 7, que eu gostaria que você guardasse no seu coração, no capítulo 1. O versículo 3 e o versículo 7, capítulo 1 diz assim. Versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Eu estou dizendo a você que levou 150 anos para isso acontecer, para Deus vir com o julgamento e destruir a cidade. Por isso, o profeta diz, o Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em poder. E ele vai descrever o poder de Deus aqui para baixo. E jamais inocenta o culpado. Versículo 7, guarda no seu coração. O Senhor é bom. O Senhor é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Versículo 13, capítulo 1. Mas de sobre ti, Judá, que é o povo de Deus, quebrarei o jugo deles e romperei os seus laços. Ou seja, eles estão julgando vocês, estão subjugando vocês e serão vencidos. Versículo 15, capítulo 1. Eis sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, do que anunciam a paz. Celebra as tuas festas ao Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Olha que coisa extraordinária. Deus está dizendo, nunca mais esse povo vai existir. Irmãos, talvez você encontre fortalezas na sua vida, esteja vivendo momentos achando que não tem solução, não tem saída. Talvez você olhe a pandemia que nós estamos vivendo, esse caos mundial da Covid-19, e você entenda que isso é para exterminar a terra. Presta atenção. Existem fortalezas que Deus permite até que aconteçam, mas ele continua com o poder de destruir qualquer coisa. Nunca se esqueça disso. O povo de Deus sempre sobreviveu a fortalezas gigantescas que vai continuar sobrevivendo. Qual é a sua fortaleza? Qual a fortaleza que você conhece? Talvez seja a vaidade, talvez a fortaleza do medo esteja agindo sobre você e a hora de você dizer, Deus de poder, haja sobre esta fortaleza e derruba essa fortaleza. E aí eu quero concluir te dando um bônus, como diz por aí, no capítulo, em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 3. Eu vou agora para 2 Coríntios 10, 3. Você estuda na sua casa que diz assim, 2 Coríntios 10, 3 a 6. Porque embora andando na carne, não militamos, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta, da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus, diz o apóstolo Paulo, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez, quem acha que é alguma coisa, que se levante contra o conhecimento de Deus,
e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Versículo 6, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Quanto mais dependemos de Deus, mais Deus derruba fortalezas para nós. Não se esqueça disso. Senhor meu Deus, em nome de Jesus eu quero pedir a tua intervenção sobre a fortaleza do medo que está destruindo os idosos, crianças, jovens, adultos de todo o meu país. Senhor, destrua a fortaleza da vaidade, a fortaleza dos orgulhosos, aqueles que pensam que podem mandar e são donos do mundo. Mostra, ó Deus, o teu poder. Se é neste tempo, se já passou o tempo de se cumprir essa punição, o Senhor esteja, ó Deus, derrubando essa fortaleza e lembrando ao teu povo quem é o Senhor. Eu te agradeço por tudo, de hoje para todo sempre. Amém. Pergunte a Deus qual a fortaleza que tem que ser derrubada na sua vida. Você e ele saberão o que precisa ser vencido. E ele tem o poder de derrubar. Um grande abraço, Deus te abençoe. Até o próximo dia, amanhã, no livro de Joel. Estude, leia e medite sobre isso. Um grande abraço, até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.